Olá, mais uma vez um ótimo dia para você e a gente vai falar aqui do dever de casa que não foi feito ontem pela Câmara dos Deputados em relação à reforma política. Os parlamentares perderam a chance de avançar nesse processo eleitoral, de fazer com que o processo seja de fato mais legítimo. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando do voto facultativo e do voto obrigatório. Ontem os parlamentares rejeitaram o voto facultativo, mantiveram as coisas como estão, quer dizer, o voto obrigatório, obrigando o cidadão brasileiro que tem mais de 18 anos a ir às urnas. Foi assim de lavada, 311 a 134 contra o projeto que instituía aí o voto facultativo. Gente, no final das contas, teve aquele discursinho furado de um e de outro. O Cibá Machado, por exemplo, do PT, veio com aquela conversinha fiada, dizendo, olha, prestígio que se tem a presença massiva da sociedade brasileira indo votar. Essa conversa, de fato, a conversa mais fiada que existe, porque a gente sabe muito bem que esse tipo de parlamentar, como Cibá Machado, e assim como ele, há outros tantos pares no Congresso, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, a gente sabe muito bem que esse tipo de parlamentar gosta mesmo do eleitor, assim, ó, um atrás do outro, igualzinho vaca de presépio, fazendo tudo que o candidato quer. E de preferência, se der, trocando seu voto por um tapinha nas costas, um sorrisinho, alguns aí representantes do Legislativo e também do Executivo adoram fazer a política do toma lá da cá, trocar voto por dentadura, trocar voto por cadeira de roda, trocar voto por bolsa isso, bolsa aquilo, fazer a ameaça, por exemplo, à população em relação a benefícios sociais. Olha, se você não votar aqui no meu partido, você vai perder o seu Bolsa Família. Será que alguém já ouviu essa história? Pois é, não é eco não, né? E também não é mera coincidência. Claro que aquele parlamentar que não está, e também o executivo, o candidato ao executivo, que não está muito preocupado mesmo com o processo democrático e só com o seu umbigo, adora o tal curral eleitoral. E é o voto obrigatório, que ajuda e ajuda muito, que fomenta, que joga lenha na fogueira aí para que o curral eleitoral aconteça e aconteça em especial aí nos rincões. Mas não só nos rincões, não. Em muito centro grande aí também acontece exatamente a mesma coisa. Então, por que os parlamentares não mudaram? Não mudaram porque sabe que o processo eleitoral pode mudar, que o processo eleitoral pode ficar mais qualificado, que o grupo que iria às urnas, se o voto fosse facultativo, é o grupo que quer votar, que quer escolher, que sabe o que quer, e não o grupo que pura e simplesmente vai porque é obrigado, vai tomar uma multa, se encrencar com a justiça eleitoral, não vai poder fazer concurso público, enfim, tem algumas punições, ou então que vai aí trocar o seu voto por uma benesse, né? Benesses aí que vão de cargos políticos a tapinhas nas costas, passando por dentaduras e cadeiras de rodas. A Câmara dos Deputados perdeu a chance de fato, construir um grande avanço no processo democrático, né? Esse placar da Câmara deixa muito claro a distância que a gente está aí da saudável cultura da democracia de fato, de entender o que o eleitor quer, de construir um processo eleitoral que seja um processo mais claro, um processo em que o cidadão queira participar de verdade, e não seja obrigado a participar e vá às urnas simplesmente para, olha, eu vou lá e vou cumprir o que eu tenho que fazer, vou votar em qualquer um, pronto, acabou. E aí a gente vê o que está vendo hoje no Brasil, a gente vê aí uma presidente Dilma comandando o país, a gente viu um Lula comandando o país, a gente viu um Collor comandando o país, a gente vê aí a formação do Congresso e parte desse legislativo brasileiro envergonha uma parte aí considerável da nação. Lamentavelmente, a Câmara perdeu a chance de fazer bonito e acabou aí marcando gol contra. E se marcou o gol contra em relação ao voto facultativo, já sobre o tamanho de mandato para cargo eletivo, acabou virando uma grande bagunça, porque a Câmara aprovou, sim, um mandato de 5 anos para todo mundo, vale até para o Senado. Foi fácil a aprovação, não foi difícil não, 348 votos a 110. Agora, cá entre nós,
Vamos pensar aqui comigo. Alguém realmente acha que esse projeto, chegando lá no Senado, vai ser aprovado facinho, facinho? Alguém realmente acha que os senadores que hoje têm 8 anos de mandato vão dizer: ei, olha aqui, ó, eu até queria a reeleição na próxima eleição aqui, mas eu vou abrir mão dos 8 anos, vou deixar 5 mesmo e está tudo resolvido. É claro que isso não vai acontecer, é muito difícil. O Senado brasileiro é a casa de chá das 5 mais cara do mundo. E está aí um pessoal que gosta de uma mordomia. São 8 anos de mandato, é uma molezinha só. Então, claro, o cidadão chega lá, né, para um Senado federal. E aí agora vai dizer, olha, vou cortar na própria carne. A gente já viu em relação ao voto facultativo que o nosso legislativo brasileiro não é muito aí dado a essa história de cortar na própria carne, né? Ele prefere manter as coisas que funcionem para que a vida deles fique melhor, a vida deles, não a vida exatamente da população brasileira. Então, isso vai para o Senado, deve ser modificado, é provável aí que ao invés de 5 anos, eles joguem para 10 anos, então você elege um senador por 8 e ganha um por 10, né? Uma belezinha só, mas agora tem que esperar esse jogo ser jogado no Senado. A coisa ficou meio confusa, porque, de fato, se a gente for pegar aí o que vale para prefeito, para vereador, presidente, governador, deputados estaduais e federais e senadores, a gente vai ter aí uma coincidência de mandatos mesmo, que é o fundo, né, da grande questão, o fundo da questão, só daqui a 12 anos. Quer dizer, parece uma piada pronta, né? Parece uma grande brincadeira, mas é a tal reforma política que estamos conseguindo, política eleitoral que estamos conseguindo aí no nosso Congresso Nacional. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui em TVEJA, tvdeveja.com, porque você já sabe, por aqui a informação não para não, e a gente tem lado, o seu.